coisa querida da minha vida, professora Adriane Falti, e a gente vai falar de um dos direitos mais coisa querida, mais coisa fofinha que nós temos na nossa Constituição, que é o direito à igualdade e isonomia. E, meu amor, se tem uma coisa que você usa pra vida, é esse direito aqui, ó. Direito à igualdade e isonomia é sempre figurinha carimbada de prova, é aquela questão certa também que você pode argumentar numa redação, numa prova discursiva, porque, ó, botou igualdade, falou da Constituição, chegou uma lágrima de emoção do examinador, sabendo que você manja dos paranauê do direito constitucional. Então, vamos lá. A Constituição Federal, lá no artigo 5º, lembra que ela menciona 5 grandes direitos: direito à vida, igualdade, liberdade, direito de propriedade e segurança. Aí já falou do direito à vida e agora vamos falar, então, do direito à igualdade. Veja que no texto da Constituição, no caput do artigo 5º, a Constituição Federal fala do direito à igualdade de forma genérica. Quando ela fala lá, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ela fala lá, então vou colocar aqui no slide para você ver, garantindo-se aos brasileiros, estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, novamente mencionada aqui caneta, isso, a igualdade, a segurança e a propriedade nos seguintes termos. E ela já começa no inciso 1º falando novamente do direito à igualdade, que diz assim, ó, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, olha só aqui com a tia. A Constituição Federal, aqui no caput do artigo 5º e nesse inciso 1º, ela vem traçando uma noção geral de igualdade. Na verdade, aquilo que nós entendemos como igualdade formal. Então, quando a gente pensa no direito à igualdade, eu tenho que pensar a igualdade sob 2 perspectivas. A igualdade formal e a chamada igualdade material, que são coisas completamente distintas. A igualdade formal é a regra para o Estado e significa dizer que o Estado, a lei, as decisões judiciais, o poder executivo, ele não deve fazer distinções, discriminações abusivas, desnecessárias entre as pessoas. Então vamos colocar aqui, ó, em relação à igualdade formal, que é a regra para o Estado, tá lá dizendo todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ou seja, Estado é todo mundo ser humano. Você tem que tratar essas pessoas de forma igualitária, sem fazer discriminação, sem fazer distinção de forma abusiva. O direito à igualdade, sua perspectiva formal, ele nasce com os direitos de primeira geração. Então, vamos anotar? Então, ele surge aqui, ó, com os direitos de primeira geração ou primeira dimensão, fruto lá das revoluções burguesas e tudo mais. Já a igualdade material é fruto dos direitos de segunda geração. E o que significa igualdade material? A igualdade material significa, se eu tenho pessoas diferentes, eu não posso tratar pessoas diferentes de forma igual. Senão, ao fazer isso, eu estarei promovendo uma maior desigualdade. Quer ver que eu vou explicar um negócio para você? Vou te contar uma história que você nunca mais esquece a diferença entre igualdade formal e material. Eu tenho uma irmã mais nova. E a gente, assim, ó, a gente é muito diferente. Tipo, água, vinho, completamente diferentes. Só que nós somos irmãs. E daí você chegar pro meu pai, pra minha mãe e falar assim, pai, mãe, você ama eu e a minha irmã igualmente? O que meu pai e minha mãe vão falar? Se eu chegar e falar assim, mãe, pai, você ama eu e minha irmã igualzinho? A mãe vai olhar para mim e vai falar assim, claro, filha, a mãe ama vocês igualzinho. Mas será que o tratamento de um pai e uma mãe é exatamente igual entre os filhos? O que você acha? Quem tem irmão sabe exatamente do que eu estou falando. Sabe exatamente onde o calo aperta. Não trata igual. Você vai falar, ai, pai e mãe trata igual os filhos. Mentira, não trata igual não. Nós sabemos que na prática os pais tratam os filhos de forma diferente. Mas será que eles fazem essa diferença pensando, ai, gosto mais de um filho, gosto mais de outro? Então, quando eu e minha irmã éramos crianças, como é que funcionava? Eu sempre fui muito nerd. Quanto nerd? Mas muito nerd. Eu era daquelas CDF, sabe? Eu estudava. Olha, e eu era assim, curiosa, sabe? Eu queria saber tudo de física, tudo de química. Eu participava de Olimpíada de Matemática. Eu era dessa. Então, assim, todo dia eu chegava da aula de manhã
e almoçava, né? E eu pegava o meu material e ia estudar. Todo santo dia. Chegava, pegava o material e ia estudar. A minha irmã é assim. Vamos viver hoje, era, né? A minha irmã, vamos viver hoje porque o amanhã sabe lá Deus o que vai acontecer. Então eu ia estudar e a minha irmã falava, eu nada, eu vou, sei lá, vou brincar, vou fazer alguma coisa, vou assistir televisão, e ela era desse jeito. Pois é, só que daí como é que funcionam as coisas? Chegava o dia, né, da prova. E na prova eu não precisava ficar me matando para estudar, eu pegava lá só meus materiaizinhos de revisão, chegava na prova, ia bem na prova e sempre foi assim. Tá? E minha irmã ficava naquele descabelo, né? Estudando as vésperas da prova e nananã e tal. Beleza. Aí chegava o dia do boletim. E o dia do boletim, meu amor, era o dia que eu pensava assim, hoje é o dia em que os humilhados serão exaltados, é isso? Enquanto eu estava lá estudando, ela estava brincando, fazendo as coisas. E agora eu pensei, agora sim os humilhados serão exaltados. Aí chegava o belo dia do boletim. Aí, para quem não sabe, meu pai é um alemãozão, a minha filha é loira, do olho azul daquele jeito, meu pai é assim. Aí chegava lá, meu pai, um alemão de 1,83 m, com o boletim. E eu chegava assim, né? Tipo, chegava aquele boletimzão, coisa linda, né? Era 10, 10, 10. Aí vinha lá 9, 9,5. Tudo bom, tudo bom. E às vezes, do mundo, às vezes, aparecia um 8. Tá. Mas eu tava faceira, porque, pô, tava arrebentando, né? E a minha irmã? 7, 7,5, 7. Na média, porque a média era 7, podia baixar de 7. 7, 7,5, 7. Às vezes um 6, 6,5. Aparecia desse jeito, tá? Só que às vezes aparecia um 8 na minha irmã também. E ó, já vou deixar claro, educação física, arte, essas matérias nunca contou para fins de conceito aqui não. Essas matérias era obrigação tirar 10, né? Aí chegava lá pro meu pai olhava assim, a minha, por Deus do céu, a minha. Assim, ó. O que meu pai enxergava? O que meu pai enxergava no meu boletim? O 8. E ele olhava e falou assim, o que aconteceu aqui, Adriane? Aí eu, pai, então, eu acho que eu fiquei meio, né, essa matéria não tava, nova, e não sei o que. Ele falou, não, tá tudo bem, tá bom e tal, só cuidado com ela e tal, continue e tal. E eu, beleza. Falei, agora vem a minha irmã. Agora eu quero ver o ferro que ela vai tomar. Aí pegava o boletim da minha irmã assim, o 7. Quando meu pai via o 8, o olhinho dele brilhava. Ele olhava para minha irmã e falava assim, tá vendo, filha? É só estudar que você consegue. Olha aqui, ó, um 8, viu? É só você se dedicar que você consegue. Parabéns e não sei o quê. E eu assim, o quê? Como assim? Eu ficava indignada. Eu não entendia, eu achava aquilo um absurdo. Como assim? Só tinha um 8. A minha menor nota era o 8. E como que ele viu o meu 8 de um jeito e viu o 8 dela de outro jeito? Eu não entendia aquilo. E ficava puta da cara e revoltada, mas continuava estudando igual porque era meu jeito, não tinha o que fazer. Aí depois de anos estudando direito constitucional e depois de muita terapia, é verdade, eu fui entender que meu pai estava fazendo o quê? Igualdade material. Igualdade material. Por quê? Porque ele sabia que se ele tratasse a gente exatamente de forma igual, a minha irmã não ia pra frente. Ele sabia que ela precisava de incentivo. Ele sabia que se ele falasse pra ela assim, poxa, não sei o que, tal, ela ia desanimar, ela ia, né, não quero mais. E ele sabia que ela precisava daquela motivação, daquele incentivo. Se sentia importante para continuar estudando. Enquanto que eu era só fazer assim, não, só continua aí que você vai na tua loucura aí, que vai fazendo desse jeito, entendeu? Agora, coisas que eu e a minha irmã éramos exatamente iguais, eles não faziam diferença. Quer um exemplo? Refrigerante no domingo. Não sei como é que é na tua casa, mas a gente não era rico, né? Então, refrigerante era só no domingo. E até porque minha mãe também dizia que não podia tomar refrigerante toda hora, que fazia mal. Aí, como é que fazia? Tinha refrigerante no domingo. Se o meu copo tivesse aqui, ó, o da minha irmã tava do lado. Tinha que estar igual. E aqui, tinha, uma vai tomar mais coca que a outra? Onde já se viu isso aí? Não tem menor cabimento? Ué, filhas iguais em situações
de igualdade devem ser tratadas iguais. Na época que Kinder Ovo custava R$1, minha mãe chegava com Kinder Ovo. Aí chegava o Kinder Ovo para mim e o Kinder Ovo para minha irmã. Você já imaginou se ele chegasse assim, um Kinder Ovo para minha irmã e não trazer o Kinder Ovo para mim? Era a Terceira Guerra Mundial declarada, meu amor. Boneca para uma, boneca para outra. A boneca dela fala, a minha também tinha que falar. Ué, por quê? Situações iguais devemos ser tratadas de forma igual. Mas naquilo que a gente era diferente, ele precisava fazer tratamento diferenciado. Então, naquilo que a gente precisava de maior incentivo, ele fazia essa diferença. Por exemplo, a minha irmã tinha muito problema com química. E daí ela ia ficar de recuperação, aquela coisa toda. E daí meu pai falou assim, não, vou achar alguém para dar umas aulas particulares de química para ela. E achou o cara para dar aula particular de química. Eu ia muito bem em química. Será que eu preciso de um professor particular? Só porque minha irmã tem um professor particular? Claro que não. Você está entendendo? Então, o que é igualdade formal e o que é igualdade material? A igualdade formal é o Kinder Ovo. A igualdade formal é a boneca. A igualdade formal é o refrigerante no final de semana. Em situações de igualdade, devem ser tratados de forma igualitária. Então, pensa que o Estado vê a gente como um bando de irmão, e ele o pai e a mãe. Então, em situações que a gente é igual, que a gente não tem diferença, vai tratar o quê? Vai tratar todo mundo de forma igualitária. Mas naquilo que nós somos diferentes, ele precisa fazer esse tratamento diferenciado, sob pena de deixar para sempre a gente em uma situação de desigualdade. Então, em relação à minha irmã, ele sabia que ela precisava ser incentivada. E assim fez. Hoje, minha irmã é um excelente profissional, super bem sucedida, graças a Deus. Quer dizer, aquilo funcionou. Hoje estamos em situação de total igualdade. Você está entendendo? Essa é a igualdade material. A igualdade material é, portanto, tratar pessoas diferentes que estão em situação de desigualdade, que estão em situação de diferença de forma desigual, mas para quê? Para que essas pessoas possam um dia estar em pé de igualdade. Então, se a gente for pensar, por exemplo, numa relação de trabalho, para você visualizar de uma forma mais clara antes da gente polemizar. Numa relação de trabalho, eu tenho empregador e eu tenho empregado. Será que se a lei der exatamente o mesmo tratamento a essas pessoas, eu vou estar fazendo igualdade ou desigualdade? Se a lei der o mesmo tratamento, os mesmos direitos ao empregador, dos mesmos direitos ao empregado, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar fazendo desigualdade. Por quê? Porque elas são muito diferentes. Então, o que a lei faz? O empregador está aqui, o trabalhador está aqui. A lei vai dar um monte de direitos para os trabalhadores, para eles estarem em pé de igualdade. Então, a igualdade material, ela vem trazer essas diferenças, esse tratamento diferenciado, mas que só é necessário quando existem diferenças que precisam ser superadas. Você está me entendendo? E o Estado, ele realiza, então, isso através das chamadas ações afirmativas. Vamos anotar. Então, a igualdade material, que é essa ideia de, vamos colocar aqui, ó, tratar iguais de forma igual os desiguais de forma desigual. E aqui que é o mais importante, ó. Na medida das suas desigualdades. Isso aqui, no final, é o mais importante. O tratamento diferenciado, ele será diferente naquilo que precisa ser para que as pessoas fiquem em situação de igualdade. Então, por exemplo, a diferença entre eu e minha irmã era a questão da motivação para estudar, da dedicação para o estudo. Então, meu pai precisava incentivar, meu pai precisava estimular. Agora, faria sentido, por exemplo, meu pai colocar a minha irmã numa escola melhor e eu numa escola pior? Não. Se meu pai me colocasse numa escola pior e minha irmã numa escola melhor, você concorda comigo que esse tratamento desigual não estaria trazendo as pessoas à igualdade? Estaria fazendo um tratamento desigual.
em pessoas que estavam naquele momento em situação de igualdade. Agora, incentivar, estimular, contratar um professor particular, ajudar a fazer as tarefas, opa, isso é um tratamento desigual necessário para suprir aquela desigualdade. Você entende aqui como é que funciona? Legal. Então, quando o Estado faz isso, ele realiza através de ações afirmativas. Na prova, pode aparecer assim também, ó, discriminações positivas ou ainda ações reversas. Tudo isso é sinônimo de ação afirmativa. Então, ação afirmativa, discriminações positivas ou ações reversas. Tudo isso aqui visa assegurar a tal da igualdade material, ok? Agora vamos lá. Uma vez que a gente entendeu que a regra é tratar todo mundo igual, todos são seres humanos, vamos tratar as pessoas iguais aqui, sem distinções, sem discriminações abusivas. Ah, mas Estado, as pessoas são diferentes e isso está gerando um desequilíbrio, um prejuízo para essa pessoa que está diferente. Ah, não, então o Estado vai dar condições, vai dar benefícios, vai dar vantagens para essa pessoa que está em situação de desigualdade. Ao fazer isso, ele promove a chamada igualdade material. Agora a pergunta. A nossa Constituição, ela estabelece igualdade formal e material ou ela só fala da igualdade formal? A nossa Constituição estabelece regras de igualdade formal e também regras de igualdade material. Quer ver um exemplo? Tratamento diferenciado entre homens e mulheres. Vamos lá. Então vamos pensar aqui na primeira diferença, na questão da igualdade e identidade de gênero. Nós sabemos, e aqui entre nós esse babado, que existe diferença entre homem e mulher. Sim ou não? E graças a Deus, não é? Deus é maravilhoso, já fez homem, já fez mulher diferente aí. Por quê? Porque nós não somos iguais. E dentre as diversas diferenças que nós temos diferenças, inclusive, de porte físico, de estrutura física. Isso porque a nossa biologia ela é diferenciada. Você está entendendo? E a nossa Constituição sabe que, além disso, a gente vem da construção de uma sociedade predominantemente machista. E gostando da gente ou não, essa é a verdade nua e crua. A sociedade, ela é sim machista. Ela foi construída nessa ideia de que o homem era superior à mulher. E sempre foi assim. E durante muitos anos, essa ideia de superioridade masculina permitiu que os homens realizassem atos abusivos contra as mulheres. Isso é uma verdade, não é o que eu acho, não é o que a STF acha, é uma realidade. Se eu te contar, por exemplo, que se você não acredita em mim, você pode perguntar para qualquer mulher aí no seu ciclo de amizade, só para você ter uma ideia. Pergunta aí para qualquer mulher que você confia ou que você acredita, dizendo assim, você conhece ou você já viu alguma mulher passar ou que tenha passado por uma situação de abuso ou de violência? Eu tenho certeza que ela já viu. Tenho certeza. Isso porque se eu falar, por exemplo, com a minha avó, com a minha bisavó, historicamente, para elas, era normal o homem chegar em casa e bater na mulher. Era tipo normal. Ah, ele chegou bêbado, né? Pois é, e daí eu tava ali com as crianças, ele deu uns tapas e tal, não sei o quê. É normal. Claro que, graças a Deus, a sociedade evolui, é ou não é? A sociedade melhora, ela cresce e isso vai mudando, então, o pensamento. Para graça do nosso Senhor Deus, é assim que funciona. Por isso que a Constituição Federal, sabendo dessas diferenças entre homem e mulher, ela estabelece algumas diferenças para assegurar a igualdade material. Vamos ver quais são elas. Vem aqui, ó. Então, por exemplo, dentro dessas diferenças entre homem e mulher, a Constituição assegura às presidiárias as condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Veja que esse é um direito dado, então, às mães, às mulheres. É um direito que não é assegurado, por exemplo, aos homens. Por quê? Porque, nesse caso, não se está protegendo um direito da mulher, um direito da presidiária, e sim o direito do filho que ela acabou de gerar.
Então, como eu tenho a criança que precisa do aleitamento materno, ao tirar essa criança da mãe, eu estou atribuindo a essa criança uma pena e não à mãe a pena, entendeu? Então, por isso que a Constituição assegura às presidiárias e não aos presidiários, por exemplo, o direito delas permanecerem com os seus filhos durante o período da amamentação. Uma outra diferença feita pela Constituição entre homens e mulheres é a licença gestante, que tem uma duração maior do que a licença paternidade. Nós sabemos que a licença maternidade, ela tem um período muito maior a licença maternidade tem um período muito maior do que a licença paternidade. Por que será? Por que será? E aqui a tia te responde, né, meu amor? Aqui a tia te conta. Porque quem gera, quem faz nascer ali a criança é a mãe. E por mais que o pai seja o melhor pai do mundo, quem gestou foi a mãe. Ela não é. E pode falar o que quiser, porque eu sei. Porque fui eu que engordei quase 20 quilos, entendeu? Não foi meu marido, não. Apesar que ele deu uma engordadinha também. Mas não foi por causa da gestação, você tá entendendo? Então, a mulher, ela tem uma oscilação hormonal, ela vira uma loucura, a gente fica assim, ó, a flor da pele com as sensações, e cresce barriga, e muda o corpo, e os hormônios ficam tudo louco. Nasce a criança e faz o quê? Continua tudo louco. Privação de sono. Gente, vocês não têm noção do que é a vida de uma mãe pós-parto. Vou te contar um negócio. A privação de sono é uma das formas de tortura mais antigas da humanidade. Você sabia disso? Agora fica lá 6, 7, 8, um ano, que nem eu, sem saber o que é dormir uma noite inteira. Meu Deus do céu, é uma loucura. Uma loucura. Por isso que a licença maternidade ela é diferente da licença paternidade. Que eu acho que a licença paternidade tinha que ser maior? Ah, isso eu acho. Fala bem a verdade. Eu acho que, inclusive, os pais podiam, né, começar a fazer um movimento aí para aumentar essa licença paternidade, porque o prazo legal aí não dá nem tempo de ver a criança mal abrir o olho direito. Né? Mas que essa diferença entre homem e mulher se justifica. Até porque, como eu disse, né, por mais que o pai queira ajudar, se disponibilizar, a criança, inicialmente, ela precisa da mãe, tá? Então, por isso, a licença gestante tem essa diferença aqui entre homem e mulher. Ainda a Constituição, ela estabelece que as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeito, claro, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Então, nesse caso, é possível outras atribuições feitas a mulheres aqui e aos eclesiásticos, além das diferenças de regra de aposentadoria. Então, veja que a Constituição Federal, ela estabelece no inciso 1º, aqui que você viu comigo, ó. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. Essa igualdade mencionada aqui é a igualdade formal. Tipo, ó, homem e mulher são seres humanos, devem ser tratados de forma igualitária. Agora, veja que a própria Constituição estabelece regras de diferença entre homem e mulher quando entende necessária que essas diferenças precisam ser estabelecidas em decorrência das diferenças que ostentam, ok? Então, essas são as diferenças estabelecidas, algumas delas, né, na Constituição Federal. E nós temos também algumas construções decorrentes da lei. Então, veja, nós temos na Constituição diferença entre homem e mulher. Não temos? Tanto que a Constituição deu tratamento diferenciado aqui. Ah, professora, para promover a desigualdade entre homem e mulher? Não, para promover a igualdade. Igualdade esta não formal, e sim material. Em decorrência dessa ideia de igualdade material entre homens e mulheres, nós temos algumas ações afirmativas que eu gostaria de comentar que aparecem em prova. A primeira ação afirmativa é a famosa Lei Maria da Penha. Olha, não é? A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, ela estabelece um mecanismo, né? Ela cria mecanismos para proibir e reprimir aqui a violência doméstica contra a mulher. Veja que aqui, como eu disse, né? Historicamente, as mulheres apanham, gente. Não é balela isso. É verdade, é de coração que eu falo aqui, ó. Historicamente, as mulheres apanham. E eu vou dizer por quê também.
porque fisicamente nós somos diferentes. Então, se você colocar um homem médio do lado de uma mulher média, comparando o homem médio com a mulher média, né? O homem médio do lado da mulher média, ela vai apanhar. Porque os caras têm um negócio chamado testosterona, meu amor, que dá uma força, um negócio diferenciado. Eu não tô falando pra você comparar o homem magrelinho, né? Aquele que pesa 40 quilos molhado, sabe? Aquele de frente tá indo, de lado já foi, com uma mulher normal. Não tô falando desse. Esse aí toma um pau. Eu tô falando de você pegar um homem médio, comparar do lado da mulher média, e a resposta é: a mulher vai apanhar. A mulher vai apanhar. Não tem. Isso tá na nossa biologia. Por isso que existem categorias de campeonato, homem e mulher. Por quê? Porque nós somos diferenciados. Você tá entendendo? Não é para comparar, de novo, a Honda lá, né, a marombeira fitness com o magrelinho. Não é para isso. Eu tô falando um homem médio do lado de uma mulher média vai apanhar. Não tem conversa. E historicamente, como eu disse aqui, ó, a história é que o homem sempre pôde ver na mulher um objeto. Então, ele casava, ele pegava ainda bens com isso, um dote, entendeu? Então, eu tô comprando alguma coisa. Vai lá me dar o dote ainda, né? E levava para casa ali o seu objeto para consumo próprio, um negócio absurdo. E ele achava que a mulher tinha que estar sempre à sua disposição para lhe agradar. Era assim que as coisas funcionavam. Você pegar aqueles livros de etiqueta antiga, é um negócio absurdo. Você lê aquilo, eu falo, caramba, que loucura que era. E a sociedade achava que aquilo estava ok, para aquele momento da época, ok. Só que à medida que a sociedade vai vendo, não, a mulher não pode aceitar isso, a mulher tem que ter voz, ela tem que ter direito a ter opinião própria. Não é assim, pra você ter uma ideia, regras de etiqueta, que na mesa a mulher não fala. Se o homem falar, a mulher não fala, ela só fala se o homem lhe der a oportunidade de falar. Meu Deus do céu, eu acho que eu ficava louca numa época dessa. Pois é, e era assim que as coisas funcionavam. E você vê que isso é tão enraizado na nossa sociedade, e eu falo isso porque é uma experiência própria, que a minha avó apanhou a vida inteira do meu avô. E ela é casada com ele até hoje. E eu me lembro quando eu era meio adolescente, assim, né, jovenzinha, estava na faculdade ainda, eu cheguei para ela e falei assim, mas ó, por que a senhora não se separa do vô? Tipo, ele não batia mais nela, né? Mas assim, por que a senhora não se separa? Meu Deus do céu, ele agrediu a senhora tem isso, né, na cabeça e tudo mais. Por que você não larga dele, né, e tudo mais? E para ela era inconcebível se separar do marido. Tanto que até hoje ela é casada com meu avô. Meu avô é excelente avô, eu tô dizendo como ele era com o marido, não tem nada a ver com a figura do meu avô. Mas ele fazia isso com ela. E para ela, só dela pensar em se divorciar dele, ela, não, Deus o livre, não posso. Tipo, o que vão falar, o que vão pensar, o que vão achar de mim? Para ela isso é muito enraizado, você tá entendendo? Então, por isso que muitas mulheres se submetiam a isso e ficavam casadas durante aí uma vida inteira. E essa é a verdade. Inclusive, nós tivemos uma senhora chamada Maria da Penha, que apanhou e não apanhou pouco. E vou te dizer, aqui eu tô falando, não é daquele tapinha combinado, né? Eu vou deixar bem claro, aquele tapinha combinado, tá tudo combinado. Eu tô falando de soco, eu tô falando de chute, eu tô falando de pontapé, eu tô falando de tentar matar a pessoa. E foi isso que aconteceu com a tal da Maria da Penha. O ex-marido dela, vagabundo, tentou matar ela por diversas vezes, batia, espancá-la, 3 filhas. E ela resolveu um dia denunciar, porque ele, inclusive, ao dar um tiro nela, deixou ela paraplégica. E não satisfeito, porque daí o que acontece? A sociedade olha, tá, né, denunciando o marido, nada a ver, deve ter pedido para apanhar, né, deve ter provocado alguma coisa, então, tipo, apanhou porque mereceu, né, pois é. Aí, depois de tudo que a Maria da Penha passou ainda, ela voltou para casa, o cara tentou eletrocutar ela. E ela denunciou e nada foi feito. Aí, o que aconteceu? Essa situação foi levada, inclusive, às cortes interamericanas, à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E lá o Brasil foi condenado pela sua omissão no que diz respeito à proteção da mulher no âmbito doméstico. E por isso o Brasil, então, foi condenado internacionalmente a realizar, a implementar medidas de combate à violência no âmbito doméstico.
E por isso a lei foi batizada como Lei Maria da Penha, em homenagem aqui, então, à senhora Maria da Penha, que foi quem lutou, né, para que pudesse, né, lutou pela sua própria vida, inclusive, para que houvesse uma maior proteção à mulher no âmbito doméstico. Não estou dizendo que não tem situações de agressão mútua entre homem e mulher, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que, historicamente, as mulheres apanham no âmbito doméstico. E por isso, então, que foi criada a Lei Maria da Penha, que estabelece tratamento diferenciado entre homem e mulher. Ou seja, é uma lei que vem privilegiar, é uma lei que vem beneficiar, proteger a mulher no âmbito doméstico. Ok aqui? Beleza. Reserva para candidaturas femininas, aqui a lei das eleições, só um outro exemplo também de igualdade, de tratamento diferenciado entre homem e mulher. A representação feminina em cargos eletivos, ela é importante até para que se defenda mais sempre os direitos das mulheres. Por isso, a diferença aqui entre homens e mulheres nas representações geram um tratamento diferenciado. Por isso, que estabeleceu aqui a lei das eleições uma reserva de vagas, uma reserva de um percentual mínimo para candidaturas femininas, ok? Reserva ainda do fundo partidário para as mulheres, então uma forma aqui de incentivar e estimular candidaturas femininas e a própria proteção do seu mercado de trabalho, ok? Então, muito bem, ficamos por aqui nesse nosso bloco de igualdade. Tem mais coisas de igualdade na sequência. Falaremos ainda a respeito de outras ações afirmativas. Até lá!